Olá, o meu nome é Marcelo Cruz e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos aprender a extrair e escrever dados num ficheiro Excel. Fica por aí. Vamos lá então começar. Primeiro, coloquem assim um ficheiro Excel dentro do projeto que vocês estão a usar. Neste caso já tenho aqui o meu ficheiro Excel. Se não tiverem um, criem um simples ficheiro com alguns dados, só mesmo para então testarmos aqui no iPath. Então, em primeiro de tudo, nós no iPath temos essencialmente duas categorias relacionadas com ficheiros Excel, manipular ficheiros Excel. Então essa primeira categoria então, de atividades é a categoria Excel, em que então podemos aqui a ver, tem muitas atividades mesmo, desde atividades de executar macros, copiar planilhas, extrair dados do ficheiro Excel, ler dados do ficheiro Excel, obter até mesmo a cor de uma célula do ficheiro. Como vamos ver, são muitas as atividades que temos aqui. Então, nesta categoria de atividades, para nós usarmos todas estas atividades, ou uma delas, antes de tudo temos que usar o âmbito, a Excel Application Scope. Basicamente, aqui neste âmbito, nós definimos então o ficheiro Excel que vamos trabalhar e temos depois aqui, caso tenha password, indicamos então a password. E depois, então, estas atividades todas provenientes desta categoria teriam que ser colocadas todas aqui dentro, já com esta atividade configurada. E depois temos a atividade Workbook, que não tem nada mais que esta categoria que mostrei-vos agora, que é a categoria Excel, só que, no entanto, ela não exige então o uso daquela Excel Application Scope. Como vamos ver, tem muitas menos atividades, no entanto, tem as atividades que nós precisamos para então lermos um ficheiro Excel e escrevermos dados no ficheiro Excel. Então vamos começar então por usar então a atividade ReadRange. Esta atividade vai ler então os dados do ficheiro Excel que nós indiquemos. Podemos ver que temos então proveniente da categoria Excel esta atividade que teríamos que usar então o Excel Application Scope, aquela atividade que eu vos mostrei, e então depois temos também a atividade proveniente da categoria Workbook, vamos usar esta, então não vamos precisar então de configurar aquele âmbito, aquele scope. Então primeiro temos que indicar o caminho do ficheiro Excel em questão. Para isso podemos clicar aqui, então indicamos o ficheiro Excel. Depois temos que indicar o nome da planilha, da qual nós pretendemos então extrair os dados. Neste caso o meu é Sheet 1. E depois temos aqui o range, a atividade propriedade range. Esta propriedade no fundo é dizer de onde a onde nós queremos que a atividade extraia dados do ficheiro Excel. Neste caso podemos ver então que se deixarmos assim, o que vai acontecer, da A1 a A2, quer dizer que apenas vai ler a primeira coluna até à segunda linha. No entanto, vamos apagar aqui, assim, aqui os dados desta propriedade. Deste jeito, se deixarmos assim, vai ler todo o ficheiro Excel, todos os dados. E depois podemos ver aqui, temos alguns campos adicionais, como password, caso o ficheiro em questão tivesse protegido com uma password, colocamos a password. A propriedade addEthers, esta propriedade é, caso o ficheiro Excel tenha nome das colunas, como podemos ver no meu caso eu tenho o nome das colunas, deixamos então esta opção como um visto, como true, que basicamente o que vai fazer é adicionar então, extrair também o nome das colunas de cada coluna do Excel e colocar então na variável. O que é que acontece? O resultado desta atividade, o resultado da saída, é uma variável do tipo data table, que é uma variável, que é uma tabela de dados. E assim, se nós deixarmos esta opção visto, o que vai acontecer é que nas colunas da tabela de dados vai conter o nome lá de cada coluna. Neste caso, então, eu vou deixar a opção como visto. Caso não tenham no vosso ficheiro Excel
o nome das colunas, assim como está aqui no meu. Podem tirar então este visto. E depois então aqui temos que declarar uma variável que vai então conter os dados extraídos. Para isso então podemos fazer então, para declarar diretamente, podemos fazer Ctrl K e então podemos escrever aqui tabela Excel, por exemplo. Então neste momento o que terá que acontecer é os dados serem extraídos do ficheiro Excel e serem armazenados nesta variável criada, que nós criamos agora, esta variável. A variável, uma variável basicamente, o que é que ela faz? Ela armazena um valor de certo tipo ou pode armazenar vários valores, dependendo da variável. Deste tipo de variável armazena uma tabela de dados, que é uma variável do tipo data table. Depois temos variáveis que é como string ou inteiro, que basicamente é variáveis só armazenam um valor. E depois temos os arrays, as listas, coleções, que são variáveis que podem armazenar vários valores. Podem armazenar mais que um valor. E depois podemos ver aqui, existem vários tipos de variáveis mesmo. Então, agora para nós visualizarmos os dados extraídos, vamos usar uma atividade que se chama Output Data Table. O que é que esta atividade vai fazer é pegar então na variável, então neste caso que nós criamos aqui, que vai conter a tabela de dados, e vai extrair os dados e passar para uma variável do tipo texto, que é para então nós podemos depois usar uma caixa de texto, uma message box, para nos demonstrar o resultado da extração. Então indicamos aqui a tabela que nós declaramos, ou a variável, neste caso é a tabela Excel, e agora vamos ter que criar uma variável que vai ser do tipo string. Então fazemos aqui Ctrl K e podemos pôr texto tabela, por exemplo. Então o que acontece é agora os dados desta tabela de dados que extraiu os dados do ficheiro Excel vão estar contidos também numa variável que nós declaramos agora, que é texto tabela, que é do tipo texto. E eu fiz isto porquê? Porque é para nós podermos então agora usar uma message box para nos demonstrar então o resultado da extração. Porque nós, neste caso, o message box só funciona com variáveis do tipo string, que são variáveis do tipo texto. Então agora aqui, basicamente, temos só que chamar a variável que nós declaramos. Temos aqui texto tabela, só temos então que inserir aqui texto tabela, e então o que deverá acontecer é os dados serem extraídos do ficheiro Excel e serem transferidos para esta variável, para esta tabela de dados, e depois esses dados serem passados para uma variável do tipo texto e serem então demonstrado numa message box então os dados extraídos. Vamos só fechar então o ficheiro Excel e vamos então executar a automação. Vamos então clicar aqui em Run para executar o ficheiro, a automação. E como podemos ver, temos aqui então os dados extraídos. Podemos ver aqui o nome das colunas, podemos ver então aqui os dados todos. Aparece deste jeito porque está em formato texto. Então agora podemos dar aqui um OK. Podemos ver que já os dados foram extraídos, então apenas aparecem naquela estrutura porque estão em formato texto, porque nós então usamos uma variável do tipo texto para nos demonstrar os dados aqui nesta atividade. Portanto, já conseguimos o primeiro passo, o primeiro objetivo, que era então extrair os dados, ler um ficheiro Excel. E agora vamos escrever dados num ficheiro Excel diferente. E que dados vamos escrever? Vamos escrever os mesmos dados que nós extraímos, que estão contidos nesta tabela de dados. Também estão contidos nesta variável tipo texto. No entanto, numa atividade de escrever então
o ficheiro Excel, a variável que vai fornecer os dados tem que ser uma variável do tipo tabela de dados. Portanto, vamos ter que usar esta variável que nós usamos na read range. E então a atividade que nos vai permitir escrever dados no ficheiro Excel é a atividade write range. Podemos ver que temos então nas duas categorias de atividades. Vamos usar a workbook. Então, o que temos que indicar? Primeiro de tudo, esta atividade, se não existir o ficheiro Excel, ela cria um ficheiro Excel. O que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se eu escrever aqui, por exemplo, teste, e temos que indicar a extensão XLSX, se eu deixar assim deste jeito, o que aconteceria era, ia ser criado um ficheiro Excel na raiz do diretório do projeto, como está aqui este ficheiro Excel. No entanto, ia ser criado o ficheiro Excel porque ele não existe aqui. Portanto, neste jeito, então é só para alertar também, para avisar que esta atividade também consegue criar ficheiros Excel. Então, deixando deste jeito, o que acontece? Vai ser então na raiz do projeto, assim aqui, vai ser então criado o ficheiro Excel. Indicamos o nome da planilha que nós queremos, podemos pôr aqui, por exemplo, planilha 1. Aqui, então, em Starting Cell, indicamos na célula em que vai ser começado, vai ser então colocado os dados, a tabela de dados. Podemos deixar assim, que é na primeira logo. E depois temos então que fornecer os dados. Então, para fornecer os dados para escrever um ficheiro Excel, tem que ser uma tabela de dados. E vamos usar então a que nós já temos, que já contém os dados do ficheiro Excel que nós usamos então. Só temos então que colocar deste jeito. E depois, então indicamos aqui também, no meu caso, vou indicar add headers, que é então o nome das colunas. Como no meu caso tenho o nome das colunas, vou deixar este visto. Vamos então agora ver então o resultado da automação. Vamos então aqui executar. Então primeiro, então já foi extraído os dados do primeiro ficheiro Excel e já nos está a demonstrar aqui os dados extraídos. Vamos dar um OK e a automação finalizou. Agora vamos fazer um refresh aqui. Podem ver aqui este botão, é para fazer um refresh do projeto. E podem ver que apareceu então um novo ficheiro Excel proveniente desta atividade que é o write range, que escreve então dados num ficheiro Excel, mesmo que ele não seja existente, ele cria o ficheiro. Vamos então aqui só abrir o ficheiro e podemos ver então os dados aqui que estão aqui, portanto funcionou com sucesso a nossa automação. Espero que este vídeo lhe tenha sido esclarecedor. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em deixar aqui um comentário que eu terei todo o prazer em responder. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.